Ok. Educação de filhos. O irmão pode acompanhar, pode ouvir ou pode também acompanhar na leitura que vamos compartilhar desta palavra. Esta palavra que, como temos anunciado, e não deixaremos de anunciar exatamente, porque Deus colocou no coração do seu servo, o pastor Edson Queiroz, pastor, presidente da primeira igreja batista em Santo André. Já é filho daquela igreja, depois esteve trabalhando fora, retornou para aquela igreja e desenvolve o seu ministério ali há anos, com esta visão missionária, com esta visão do discipulado, com esta visão de multiplicar os discípulos de Jesus. Mas multiplicar não apenas em número, porque, amados irmãos, muitas igrejas multiplicam em número, inclusive rapidamente. Mas a questão não é somente multiplicar o número dos discípulos ou o número das pessoas que seguem numa determinada religião ou denominação. O importante é que multipliquemos em nosso coração o conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo suas duas cartas, primeira e segunda, ao encerrar a segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, ele diz: mas antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas antes crescei. Termina a carta de ensinamentos profundos, dizendo que devemos continuar crescendo. E crescer é multiplicar. Multiplicar o nosso conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Irmãos, uma das coisas que nos dá sustentação à nossa fé, uma das coisas que faz com que a nossa esperança da glória de Deus, a nossa esperança da vida eterna seja fortalecida, é termos conhecimento do Deus que tem todo o poder. Nós precisamos conhecer mais e mais o nosso Deus. Nós precisamos conhecer o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos conhecer profundamente o Espírito Santo de Deus, para que a gente tenha um relacionamento com Ele, não um relacionamento esporádico, não um relacionamento dominical, mas um relacionamento diário, um relacionamento diuturno, um relacionamento de 7 dias por semana, de 24 horas por dia, onde toda a nossa vida, todo o nosso viver, ele seja pautado pela palavra de Deus. E quando nós conhecemos e meditamos na palavra de Deus, o nosso conhecimento a respeito de Deus e da Trindade de Deus cresce. E a nossa fé multiplica. A nossa confiança sobre Deus multiplica. E diante dos desafios, diante dos problemas, das dificuldades, nós não somos abalados. Nós não somos derrotados. Porque o inimigo não tem qualquer poder sobre quem está fortalecido, sustentado pelo poder de Deus. Essa é a razão porque nós devemos fortalecer o nosso conhecimento cada vez mais. E esse conhecimento vem da parte da palavra de Deus. E nós estamos buscando fortalecer nosso conhecimento nesses 40 dias sobre a família. Como vivermos como família. Como cumprir o nosso papel como família nas nossas funções específicas de cada um. Então nós já falamos sobre questão do relacionamento do esposo, da esposa, né? Sobre o casamento, sobre
como deve proceder. Hoje nós vamos falar sobre educação de filhos. Então, como que os pais devem tratar os seus filhos? Como os pais devem realmente se preocupar com esta área que é tão importante para a nossa vida, para o nosso viver, porque desde o princípio, desde o começo, Deus sempre trabalhou com os pais para que eles pudessem realmente saberem como conduzirem seus filhos de acordo com a vontade de Deus. E o texto que nós temos nesta noite é o texto de Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9, que diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, se nós observarmos cada toque, cada indicação que a palavra de Deus nos faz aqui, nós vamos perceber, amados, que estaremos traçando um formato de segurança para os nossos filhos, para que no dia de amanhã nós possamos simplesmente agradecer a Deus e nos alegrar pelo que veremos em nossos filhos ou nos filhos dos nossos filhos, nossos netos. Hoje eu me alegro muito com minha neta, porque eu vejo que inclusive os seus pais têm procurado dedicar melhor do que eu dediquei ao seu pai. Louva a Deus por isso, porque ele, juntamente com sua esposa, tem procurado observar esses princípios da palavra do Senhor e tem ensinado a sua filha, o que eu tenho contemplado com muita alegria, com muita satisfação no meu coração. E eu estou dizendo isso porque alguns que estamos aqui somos avós, não temos mais como retornar ao passado e dizer assim: eu vou fazer isto para o meu filho, eu vou ensinar agora desta maneira, eu vou ensinar em um formato melhor, eu vou observar esses princípios que estão aqui. Mas, queridos, nós temos a oportunidade de apoiar os nossos filhos, de orar por eles, de abençoá-los diariamente com as nossas orações e com o que pudermos fazer para ajudá-los nesta jornada que eles estão desenvolvendo agora, porque agora é a vez deles. E para alguns irmãos aqui, daqui a pouco também estarão na mesma condição. E talvez possa estar percebendo também, como eu: poxa, se eu pudesse começar novamente, eu faria um pouco melhor. Não faria diferente, porque graças a Deus também não deixei de fazer tudo, não fomos tão péssimos assim, mas poderíamos ter feito mais.
E crescimento significa isso, queridos. Queremos melhorar dia após dia. Nós não podemos, queridos, e uma das alegrias que eu sinto no meu coração em pertencer a uma igreja que procura observar os princípios da palavra de Deus antes de qualquer outro movimento, ou de fundamentar todos os seus movimentos, ou ministérios, ou métodos na palavra de Deus e a partir da palavra de Deus, é exatamente por essa razão, queridos. É que nós não damos ao Espírito Santo aquilo que compete nós fazermos. Nós, os pais, nós, os avós, não devemos dar a tarefa que é nossa ao Espírito Santo. Eu tenho observado, inclusive pela experiência de estar ali, ouvindo muitas vezes e vendo pelos eventos que acontecem de diversas denominações, que muitos estão dando toda a responsabilidade de toda a sua vida, de toda a sua prosperidade, de todas as suas bênçãos, de todo o seu crescimento ao Espírito Santo. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela é clara em nos afirmar que o papel que Deus deu a cada um de nós deve ser cumprido por nós. E aí, o papel da educação dos filhos está aqui exatamente. Os pais são instrumentos de Deus para preservar princípios, valores morais e éticos, principalmente os valores espirituais que mantêm o reino aqui na terra. Por isso, eles têm a grande responsabilidade de educar os seus filhos. Essa educação deve abranger diversas áreas, das quais separei apenas 3. Fundamentos da educação. Educação bíblica. A palavra de Deus é a verdade, e nossos filhos devem ser orientados de acordo com os seus princípios. O texto citado diz que Deus nos ordenou essas palavras e que devemos ensiná-las com persistência aos nossos filhos. São os valores de Deus que mantêm a sociedade em harmonia. Porém, vivemos dias em que esses valores têm sido atacados por movimentos que querem controlar a sociedade com suas ideologias, que na maioria das vezes são contrárias aos ensinos da palavra. Por isso é que Deus manda aproveitar o tempo e falar a palavra, ou falar da palavra aos filhos, sentado em casa, andando pelo caminho, e principalmente, colocá-la com base da nossa vida. Devemos ensinar aos nossos filhos os valores da palavra, para formar cidadãos que farão a diferença na sociedade. Muitos pais entregam essa responsabilidade ao pastor, à igreja e à escola bíblica. Claro que a igreja tem uma parcela importante na educação cristã dos filhos, mas a responsabilidade e a parcela mais funcional pertence aos pais, vivendo e ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Isso que o pastor Edson está dizendo aqui, amados irmãos, é uma realidade que a gente tem presenciado dia a dia. Irmã Sandra é professora. E como professora, ela tem percebido isto, que os pais jogam toda a responsabilidade, muitas vezes, ou a maior parte da responsabilidade,
da educação dos filhos aos professores. Os professores têm a responsabilidade de ensinar culturalmente aos filhos, mas a educação dos filhos, o ensinamento, os princípios familiar, os princípios para nós, os filhos de Deus, princípios da palavra de Deus, queridos, isso é fundamentalmente responsabilidade dos pais. Os professores na escola bíblica, quando a igreja tem a escola bíblica, tem o hábito da escola bíblica, é apenas um complemento, um apoio aos pais. Ajuda os pais a educar e ensinar os filhos, inclusive na Bíblia, principalmente na Bíblia. Mas, queridos, a responsabilidade primeiro é dos pais. São os pais que têm este compromisso diante de Deus, essa responsabilidade diante de Deus, de ensinar. O escritor de Provérbios, capítulo 6, versículo 22, ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, queridos, por isso falei que quando nós ensinamos não apenas para o momento da vida da criança em nossa casa, mas estamos ensinando principalmente para o futuro dela, porque amanhã ela vai estar fazendo o mesmo, ela vai estar desenvolvendo, e é por isso que Deus, Ele estabelece a sua bênção por 1000 gerações daqueles que o amam. Porque quando o pai ensina o filho, e esse filho vai se tornar pai, isso é uma lógica da vida, isso é uma lógica da natureza, isso não tem como fugir. Nenhum pai gera filho para morrer, gera filho para viver. E os amados irmãos sabem que a vida do filho consiste na vida dos filhos, e dos filhos, e dos filhos. Por isso que a história de uma família está no nome, da família que prevalece, da família que continua, e não simplesmente no filho que eu gerei. Então, queridos, esta é a importância realmente que nós temos de observar os princípios da palavra de Deus. Educação social. Devemos preparar nossos filhos para viver em sociedade, ensinando princípios básicos de respeito às autoridades, de honestidade, caráter, integridade, verdade, amor, etc. Em uma comunidade egoísta, onde os valores estão distorcidos, precisamos desenvolver uma geração que faça a diferença e que comece a transformar a sociedade. Nossos filhos terão um papel fundamental no processo de mudar a futura geração. Então, queridos, é muito importante. E a igreja, ela tem o seu papel, com certeza, também na educação social, para contribuir com os pais. E a igreja que procura realmente ensinar a palavra de Deus, os pais vão ensinar aos seus filhos aquilo que têm aprendido, aquilo que têm recebido. Vai transmitir, vai repassar, e isso vai ser uma continuação.
Vemos também, amados irmãos, dentro dos fundamentos da educação, educação profissional. Como pais, temos a responsabilidade de educar profissionalmente os nossos filhos. Algumas pessoas não dão importância à formação profissional de seus filhos e os deixam sem escolaridade. As crianças precisam frequentar as escolas, serem acompanhadas e influenciadas positivamente pelos pais. Um exemplo bem interessante é o do pai da ex-secretária de Estado dos Estados Unidos da América, Condoleezza Rice, no governo do presidente George Bush. Seu pai, desde a sua infância, sempre a influenciava, dizendo que um dia ela seria uma grande líder na sociedade norte-americana. Isso numa época em que havia um negativismo entre os norte-americanos de descendência afro-americana, achando que nunca poderiam alcançar posições de destaque. Mas esse pai sempre acreditou que era possível, trabalhou, educou, influenciou sua filha e ela chegou a uma posição elevada. Podemos e devemos fazer de nossos filhos pessoas que transformarão a nossa sociedade. Ainda resta uma esperança para a nossa nação e podemos ter uma grande influência nessa mudança. Se a igreja, queridos, se nós que fazemos parte do corpo de Cristo, cada um de nós, procurarmos cumprir o nosso papel, nós vamos ter bênçãos, como está no Salmo 128. Os irmãos percebem que nós temos lido sempre o Salmo 128 quando relacionamos ou falamos sobre a família. E é muito importante como termina o Salmo 128. E o Salmo 128 começa dizendo que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. E termina dizendo: o Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, a paz esteja sobre Israel. Os irmãos percebem que as bênçãos sobre uma cidade e as bênçãos sobre um povo depende de como cada homem e cada mulher, pai e mãe, está formando a sua família. Por quê? Porque, queridos, quando a gente olha essas crianças como vimos aqui, quem de nós pode dizer quem vai ser o Pedro? Como é o nome do seu filhinho, irmã Rosana? João Pedro. Quem de nós pode dizer? A gente brinca, que homem bonito, por causa do traje, mas graças a Deus, veja, lembra o que eu disse naquele momento da oferta? A importância do tesouro. Quando nós investimos o nosso tesouro, amados irmãos, não é só entregar dízimo, oferta na igreja, que estamos mandando tesouro para o céu. Quando você está investindo no seu filho, você está enviando tesouro para os céus. E quando você está enviando seu tesouro no céu, qual a promessa da palavra? Nem o ladrão não mina e nem rouba. A ferrugem não consome. Irmãos, parece dar o sentido seguinte: eu guardo lá as minhas joias, eu mando dinheiro, em vez de eu comprar joias, eu entrego na igreja, e aí eu estou... Não, queridos, as minhas joias estão aqui. As minhas joias, elas continuam aqui. E quando eu consagro essas joias ao Senhor, a ferrugem do mundo, do pecado, não vai consumir essas joias, porque elas estarão protegidas pelo poder de Deus. Amém?
Então é por isso que você deve investir, estando seu filho perto ou longe, invista nele. Um dos investimentos que nós fazemos na obra missionária, que sempre os promotores de missões anunciam, que nós temos pelo menos 2 tipos de ofertas missionárias. Uma é a oferta que contribuímos. E a outra? Quem aqui poderia dizer qual é a oferta que a gente investe no missionário? Pode falar bem alto. Para quem estiver depois assistindo, ouvir. Quem estiver, não está sendo transmitido, né, irmão Timóteo? Mas vai para o YouTube, tá? Porque essa semana eu, no meu celular, liguei, achei aqui entrei num programa aqui, de repente, quem primeiro apareceu aqui no YouTube? O pastor Décio. A mensagem de 2 domingos atrás. Então está aí, está no aplicativo, está fácil, já entra direto. Ele ligou no YouTube lá, se você não encontrar de imediato, coloca a PIB, né? Coloca a IB, né? Não é PIB, é IB Esperança. E você vai assistir essas mensagens aqui, daqui 1 ou 2 semanas no máximo, ou essa semana mesmo. Então, queridos, qual o segundo investimento que nós fazemos no missionário? Uma é, isso? Fala alto então, Edileuza. Oração. Pois é esse investimento que a gente faz no filho, querido, ou nos filhos. Esse é o maior investimento. Pais que oram pelos seus filhos, levantam de madrugada, levantam de noite e oram pelos seus filhos. Amados irmãos, eu tenho certeza que vocês todos têm feito isso, porque eu tenho feito isso. Quantas vezes eu tenho me acordado para orar pelo meu filho, por minha nora e por meus netos. E ele me faz acordar, ele me acorda e ele me faz lembrar. Ele não me acorda por acaso e me deixa acordar. Não consigo dormir. Não consigo dormir. Meu Deus, e vira para lá, vira para cá. E tem mais uma, meus irmãos, que eu aprendi e quero te ensinar. Se você, por acaso, entrar nessa questão de vira para lá, vira para cá e não consegue dormir, então levanta, pega a Bíblia e começa a ler. Pega a Bíblia e começa a ler, vai dar sono já já. E ora. Tem muita gente precisando de oração. Talvez dentro da sua própria casa. Quem sabe você mesmo. Todos aqui podem orar, queridos. Todos nós podemos orar. Todas as pessoas, Deus ouve a sua oração. E o que é uma oração? É falar com o Papai do céu. E não pensa que o Papai do céu é aquele indivíduo ou aquela pessoa que... Não, se é para falar comigo, você precisa ser santo. Claro, a Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso corpo vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas a nossa atitude de confessar e nos aprostrar diante do Senhor, já estamos buscando santidade. Ele já vai nos perdoar. E quando nós confessamos nossos pecados, Ele tira tudo. Toda a dificuldade da gente poder falar com Ele. Porque nós não falamos com Ele diretamente. Falamos com Ele através de Jesus. Tudo que pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Então peça com fé, em nome de Jesus. Ele é o nosso mediador e Ele vai transmitir ao Pai. Romanos, Paulo diz que ele fala isso com o Papai do céu, com gemidos inexprimíveis por nós. Em terceiro, amados irmãos, a Bíblia na educação dos filhos. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4.
Vivemos uma época em que alguns defendem a ideia de que não deve haver disciplina dos filhos. E dizem que as crianças não podem ser contrariadas. Portanto, elas não podem ouvir a palavra não. Como resultado, temos visto uma geração cheia de rebeldia, mas com suas exceções. A palavra de Deus é muito clara quando diz que os filhos devem ser criados com disciplina, e ela nos orienta, dando passos para a educação dos nossos filhos. Queridos, eu às vezes penso um pouco antes de simplesmente criticar as nossas autoridades por causa de algumas leis que estão sendo criadas. A Bíblia diz que a lei foi criada por causa do pecado. Porque existem pecado no homem, na humanidade, então as leis são criadas. E essa lei da palmada, por exemplo, ela foi criada por causa dos homens e mulheres violentos, que não dá nem para chamar de pais e mães violentos. Porque quem é violento não é pai, não é mãe. Gerou apenas filhos porque, desculpe a expressão, fez sexo. Cachorro, cachorra, cadela faz sexo e gera filho. E muitos filhos. Então as pessoas se juntam para fazerem sexo. E fazerem sexo e não amor, tá? Vamos corrigir isso. Não é fazer amor. É fazer sexo mesmo. É carnalidade. E quem faz assim é pecado, é pecaminoso. E quem faz por dinheiro, ou paga para, de alguma maneira, é prostituição. Quem faz com pessoas que não o seu cônjuge é adultério. Porque na lei dos homens não é, mas se não estiverem juntos em contratos, em acordo, mas biblicamente é. Então, de modo, amados irmãos, que fazer filho é como fazer discípulo, disse Jesus, como disse Jesus, e de fazer discípulo, e de fazer filhos. A Bíblia diz que o pai, o homem e a mulher se unem, torna-se uma só carne. E depois ele mais diz: crescei, multiplicai e enchei a terra. Isso é o propósito de Deus. Porque Ele quer encher a terra da sua glória. E o que vai glorificar a Deus na terra são homens e mulheres. Desde que nascem. Mas para isto é preciso realmente estar observando os princípios da palavra de Deus. E, amados irmãos, nenhum pai precisará usar a lei da palmada. E eu quero dizer que lei da palmada aqui é a lei da violência, contra a violência. Não estou falando da palmadinha, nem da varinha, que a própria Bíblia diz que deve ser usada na disciplina, se necessário. Não precisará usar de violência, porque estará educando pelos princípios da palavra de Deus. Criar os filhos na instrução do Senhor. A palavra no original grego para a instrução é paideia, que traz a ideia de tutorar, treinar, educar e disciplinar corretivamente. Assim como no esporte há um treinador, os pais devem ter a mesma função. O treinador ensina, orienta,
faz estratégias e procura levar o time a ser vencedor. Os pais devem ser os mentores dos seus filhos. Para isso, devemos investir tempo de qualidade com os nossos filhos. Mas note que na instrução do Senhor, ou seja, ensinar nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia ensina princípios em diversas áreas que, aplicados à vida, farão de nossos filhos pessoas bem-sucedidas. Portanto, ensine a palavra aos seus filhos por meio de livros, brinquedos educativos, dando um tempo especial para eles e principalmente pelo seu testemunho de vida. Ensinem o que é certo e errado, de acordo com a verdade da palavra de Deus. Criar os filhos no conselho do Senhor. O texto citado na tradução antiga utiliza a palavra admoestação. E na língua original é a palavra noutésia, que significa chamar a atenção ou repreender. Esse conceito está ligado ao anterior, no sentido de levar o filho a executar a instrução dada e corrigi-lo quando não o fizer. A educação dos filhos tem implicitamente a função disciplinadora. As crianças aprendem, mas querem testar a autoridade de seus pais e muitas vezes desobedecem. Aqui entra a disciplina. Precisamos corrigir nossos filhos em amor, mas com firmeza. Assim estaremos forjando caráter neles. Os filhos precisam entender os princípios de autoridade. Se respeitarem a autoridade de seus pais, aprenderão a respeitar as autoridades superiores e, naturalmente, respeitarão a Deus. Um dia desse, ouvi a Sandra contando que, após algumas atitudes da Melissa, ela própria disse: mãe, onde vai ser o castigo? Como vai ser o castigo? Ela já sabia que ela merecia o castigo, porque ela tinha errado. Ela tinha desrespeitado a mamãe. Então, meus amados irmãos, a gente é consciente desde criança, por isso que a Bíblia chega e diz para a gente: deixa vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. As crianças que vão pelo mundo afora e crescem nesse mundo, amados irmãos, rebelando, desrespeitando aos pais, ao ponto até de matarem, como tem acontecido. Queridos, são crianças que nem os próprios pais têm qualquer respeito a Deus. Nem os próprios pais sequer se prostram diante de Deus para crer no Deus Todo-Poderoso. Se você, meu querido, meu amado, que está aqui ou que está em sua casa, nos ouvindo, nos assistindo, veja isso. Se você dedicar a sua própria vida ao Senhor, Ele te ajudará e te orientará. Por isso que nós iniciamos dizendo sobre a importância do nosso crescimento espiritual. E se nós crescermos espiritualmente, queridos, vamos saber como ajudar os nossos filhos a crescerem. Concluindo, queridos, precisamos de famílias modelo, onde cada cônjuge conheça suas responsabilidades e onde os filhos têm garantia de uma educação completa, tanto secular como espiritual. Aplicando os princípios bíblicos na educação dos filhos, garantiremos uma futura geração temente a Deus, respeitando o próximo e servindo
como agente transformadora da sociedade. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos ajude a sermos coparticipantes com o nosso Deus na formação da nossa sociedade. A nossa igreja pode ser uma agência de transformação da sociedade onde vivemos e aonde podemos chegar. Vidas poderão ser transformadas. Pais poderão mudar a sua forma de disciplinar, a sua forma de educar, a sua forma de tratar os seus filhos. Esposos poderão mudar a forma de agir no seu lar, principalmente esposos, pais, né? Porque muitas vezes, principalmente o homem, ele se coloca omisso e joga a responsabilidade para a esposa cuidar dos filhos. Ele diz às vezes assim: olha, eu já estou fazendo muito em trazer o sustento para dentro de casa. Principalmente aqueles que às vezes não exigem que a esposa trabalhe, mas aí quando ele chega em casa, ele não exige, aliás, ele nem permite que a esposa trabalhe, ele nem deixa a esposa trabalhar. Se ele faz isso de acordo, junto com ela, sem nenhum problema. Não estou dizendo que isso é um problema, jamais. Aliás, todo esposo, todo pai, como nós já aqui meditamos, deveria ser o único responsável pelo sustento na casa, na família. Mas graças a Deus, porque hoje há essa parceria, é uma bênção. Como é maravilhoso a gente ver o casal juntos, né? Trabalhando, investindo juntos na construção da família. Não importa quem ganha mais, quem ganha menos, qual é a função, não importa isso. O que importa, queridos, é estar juntos nesta obra, nesta construção. Mas eu quero dizer que muitas das vezes, por estar cuidando dessa parte, trabalhando para sustentar a casa, ao chegar em casa, não, o que você fez durante o dia? Eu não preciso fazer mais nada agora, não quero nem saber de criança, não quero nem saber de filho, não quero ouvir mais nada, não quero saber de problema teu. Não. 24 horas por dia, ambos têm que estar juntos, para que possa de fato ter a vitória que a palavra de Deus nos garante, que nos é possível realmente, queridos, não só a bênção da nossa família, mas podemos transformar a nossa sociedade. Amém?